Se prepare para desvendar um mistério ancestral, um pacto esquecido que agora cobra seu preço nas sombras. Esta história vai te prender do início ao fim, revelando segredos que a lógica se recusa a aceitar. Fique até o final, pois o que você vai descobrir pode mudar sua percepção da realidade. A pequena comunidade de Ponte Nova, incrustada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, sempre viveu em harmonia com as águas que a cercavam. Seu nome, que remetia à antiga ponte de pedra sobre o Rio dos Murmúrios, era um símbolo de conexão e prosperidade. Contudo, essa aparente tranquilidade guardava um segredo, um medo atávico que percorria as veias dos moradores mais antigos, um terror sussurrado à beira do leito do rio, especialmente após o anoitecer. Diziam que o Rio dos Murmúrios não levava apenas água, mas também almas. A lenda de Ponte Nova remonta ao início do século XX. Naquela época, uma seca severa castigava a região. As plantações secavam, os animais morriam e a fome batia à porta. Desesperados, os moradores, liderados por um ancião chamado Jerônimo, um curandeiro respeitado e temido, buscaram auxílio em práticas antigas. Jerônimo propôs um ritual, um pacto com as Vozes das Águas, entidades ancestrais que, segundo ele, habitavam as profundezas do rio. Em troca da chuva e da prosperidade, o rio exigiria uma oferenda anual, escolhida aleatoriamente entre os mais jovens do vilarejo. O desespero era tanto que a comunidade relutantemente concordou. A chuva veio, as plantações floresceram, a fome deu lugar à fartura, mas no ano seguinte, no solstício de verão, a primeira oferenda foi feita. Uma criança desapareceu sem deixar vestígios. Ninguém a viu sair, ninguém ouviu um grito. Apenas o rio parecia mais cheio, suas águas mais escuras. O padrão se repetiu a cada ano. No solstício, um jovem sumia. Nunca havia rastros, nem corpos, apenas um vazio e o medo crescente. Os moradores, aterrorizados, tentaram quebrar o pacto. Construíram barreiras ao redor do rio, proibiram as crianças de se aproximar, rezaram. Nada adiantou. A oferenda era cobrada e o Rio dos Murmúrios sempre levava sua parte. Na década de 1980, com a chegada da modernidade e o ceticismo dos jovens, a lenda começou a ser vista como mera superstição. O vilarejo prosperou e muitos acreditaram que a maldição havia se dissipado. Mas o rio nunca esqueceu. Em 1985, uma onda de desaparecimentos atingiu Ponte Nova como nunca antes. Não era mais apenas um jovem por ano. De repente, 3 adolescentes sumiram em uma semana, todos após serem vistos perto do rio. A polícia veio, investigou, mas não encontrou nada, apenas a névoa pesada que teimava em cobrir o Rio dos Murmúrios ao entardecer. Um desses desaparecidos era Lucas, um garoto de 15 anos, conhecido por sua curiosidade insaciável. Ele era obcecado pelas histórias antigas e passava horas pesquisando os registros da biblioteca local sobre o Pacto de Jerônimo. Sua irmã mais velha, Camila, na época com 18 anos, havia prometido aos pais que nunca o deixaria ir para perto do rio. Na fatídica noite, Lucas e seus amigos Pedro e Mariana estavam perto das margens, desafiando a lenda. Eles juraram ter ouvido vozes vindo da água, chamando seus nomes. Não eram sussurros comuns. Eram vozes que pareciam emergir das profundezas, ecoando antigas melodias em uma língua desconhecida, hipnotizante. Camila, angustiada com o desaparecimento do irmão, decidiu fazer o que ninguém mais ousava. Ela investigaria o rio. Munida de uma câmera filmadora antiga e uma lanterna, ela se aproximou da margem em uma noite sem lua, quando a névoa era tão densa que mal se via a própria mão. O ar estava gelado e um silêncio opressor pairava sobre tudo, quebrado apenas pelo murmúrio constante das águas. Ao se aproximar, Camila sentiu um puxão sutil, como se a água a chamasse. A câmera começou a falhar, a imagem distorcendo e piscando. Ela ouviu novamente as vozes, agora mais claras, quase cantando seu nome. Não eram vozes assustadoras, eram
invitativas. Ela apontou a câmera para a água e o que viu fez seu coração gelar. Em meio à névoa, formas indistintas dançavam sob a superfície, figuras translúcidas que pareciam se contorcer, estendendo braços longos e etéreos em sua direção. Não eram pessoas, pareciam feitas de água, de sombra e de pura escuridão. Eram elas, as vozes das águas, as entidades do pacto. A câmera registrou por alguns segundos as figuras se aproximando, suas mãos etéreas alcançando a margem. Camila recuou, horrorizada, tropeçando e caindo de costas. O som de algo se arrastando na margem do rio fez com que ela levantasse a lanterna. Em meio à mala, viu pegadas, não de pés humanos, mas de algo com 3 dedos alongados que se arrastava da água para a terra. Eram as mesmas pegadas que, segundo os relatos antigos, foram encontradas nas poucas vezes que as oferendas foram levadas da margem. Camila conseguiu fugir, mas a experiência a deixou traumatizada. Ela tentou contar o que viu, mas foi desacreditada. A câmera, que ela deixou cair na fuga, foi encontrada dias depois na margem, mas a fita estava corrompida, exceto por alguns segundos de imagens distorcidas e o áudio perturbador de vozes cantando em uma língua desconhecida. Aquela foi a última vez que alguém ousou se aproximar do Rio dos Murmúrios com o intuito de desvendar seus segredos. Hoje, Ponte Nova ainda existe, mas o Rio dos Murmúrios é evitado por todos. Os mais velhos contam que, em noites de solstício, é possível ver pequenas luzes dançando sobre a água, acompanhadas de um coro de murmúrios. Alguns juram que, se você se aproximar o suficiente, poderá ouvir seu nome sendo chamado das profundezas, uma voz sedutora que convida a se juntar às almas que o rio já reclamou. A lenda persiste, e o Rio dos Murmúrios continua a guardar seus segredos, esperando pela próxima oferenda que ousar ignorar a antiga maldição. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Jerônimo, o ancião do pacto, mas há quem diga que, em noites de névoa densa, sua sombra ainda pode ser vista à beira do rio, murmurando palavras antigas para as águas escuras, como se estivesse renovando uma promessa eterna.